Em fevereiro de 2011, no primeiro discurso que fiz desta tribuna, apontava uma contradição original, liminar, entre o neoliberalismo e a democracia. Considerava que o avanço das reformas neoliberais, a financeirização da economia, com a transformação até mesmo de nossas vidas em commodities negociáveis nas bolsas, levariam, inevitavelmente, à precarização das instituições democráticas e ao despertar do autoritarismo. Afinal, para que o reino do mercado se estabelecesse em toda a sua plenitude, as instituições democráticas deveriam necessariamente ser enfraquecidas. Como o mercado representasse os interesses minoritários da sociedade, para se impor à maioria, precisava subjugar o executivo, o legislativo, o judiciário e os mecanismos de controle da economia. Assim, como era necessário precarizar o mercado de mão de obra com reformas trabalhistas e previdenciárias. Além, é claro, do enfraquecimento do movimento sindical e a criminalização dos movimentos sociais. E para que tudo isso se transformasse em realidade, seria essencial o concurso da mídia, o controle da opinião pública, especialmente para que todas as desgraças consequentes do domínio do mercado sobre a vida pública e econômica fossem atribuídas aos políticos. À corrupção dos políticos, às políticas compensatórias, aos ideais libertários e sociais da esquerda brasileira. Naquele discurso, para arrematar essas inquietações e cutucar os sentimentos desta casa, dizia que aquele era o ambiente ideal para o aquecimento do ovo da serpente, o ovo do autoritarismo, espelhando-me no clássico de Ingmar Bergman, síntese genial do nascimento de todas as hidras nazifascistas. Mas seja como for, temos aí a candidatura de Jair Bolsonaro. Na verdade, não é bem uma candidatura, é um movimento, uma procissão de brasileiros desiludidos com a política, revoltados com a corrupção, apavorados com a perda de status, temerosos da pobreza, indignados com a violência, desesperados com a falta de perspectivas, vítimas do desemprego, do subemprego, dos salários baixos, do achatamento do poder aquisitivo. Além, é claro, de arrebanhar com todo secto, todo tipo de secto, bandidos, proxenetas, rufiões, atores pornô que marcham ombro a ombro com os defensores dos bons costumes e da família. Todas as frustrações, reunidas, galvanizadas por uma ideia difusa de revanche, de troco, de vingança. Mas eis a suprema ironia. Esta marcha dos insatisfeitos acabou sendo capturada pelos próprios causadores da crise. Assim, vemos uma inusitada tríplice aliança, reunindo expoentes do autoritarismo, alguns deles muito próximos do que poderíamos classificar como fascismo, os ultraliberais do mercado, desde oportunistas tipo Paulo Guedes até
economistas do PSDB e o povaréu revoltado de cujo descontentamento fazem-se as massas do capitão. Para mim, isto é inédito. Aliança entre expressivos contingentes da classe média, trabalhadores e de lideranças relevantes das Forças Armadas, com o liberalismo mercantilista. Qual é o elo de ligação de um general heleno com o guru econômico do capitão, que pretende privatizar e entregar tudo, desmantelando o Estado Nacional, pedra por pedra? Que Estado sobrará, senhores militares, para sustentar os objetivos nacionais permanentes previstos na Constituição? Ou isto já não importa mais? Que ponto de contato pode existir entre os que clamam por empregos, salários, segurança, saúde, educação, dignidade, respeito e um programa econômico que não reserva espaço para estas demandas? E que, pelo contrário, prega arroxo fiscal, a contenção radical de gastos e a suspensão dos investimentos públicos. Nunca vi, senador Cidinho, nada igual. Como essas massas de descontentes que se enfileiram ao tropel autoritário vão reagir quando as privatizações repetirem o desastre fernandista que levou de Roldão a Vale, as teles, as ferrovias, sem um tostão de lucro para os brasileiros, sem abater centavo da dívida, sem gerar empregos, sem aquecer a economia, sem estimular a produção. Pior, obrigando o país, logo em seguida, esmolar recursos do Fundo Monetário Internacional. Como essas massas vão reagir à privatização da Petrobras, do sistema energético e dos recursos hídricos, do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES, da Embrapa, dos portos e aeroportos, das riquezas do subsolo? Quando a venda de todos os bens da viúva não resultar em nada para a geração de empregos, para o avanço da qualidade de vida, para a diminuição dos juros, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, para a saúde, para a educação, para a redução da violência e para a retomada da industrialização. Como reagirão os brasileiros com essa esterilização dos mais de 500 bilhões de reais que, segundo calcula o senhor Paulo Guedes, advirão da liquidação em regra total do patrimônio público nacional? Será que ainda antes das eleições haverá tempo para despertar esses brasileiros que engrossam as hordas bolsonaristas da arapuca que lhes armaram os neoliberais? Quando as classes médias desse país, que formam grande parte das hostes de Bolsonaro, vão perceber que são apenas bucha de canhão? A massa de manobra do mercado, dos homens mais ricos do Brasil e do capital financeiro nacional e internacional. Diante disso, ainda mais uma vez, manifesto a minha estupefação. Eis que a candidatura de Bolsonaro também reproduz essa atemporalidade ao trazer à cena política nacional o espectro do comunismo, a ponto do candidato ameaçar os vermelhos com a prisão ou a expulsão do país. Deus meus, senadores e senadoras, existe coisa mais destrambelhada, mais delirante do que ressuscitar aqui no Brasil o fantasma do comunismo, quase
30 anos depois do fim da Guerra Fria. Que loucura essa que estamos vivendo! Fico impressionado e pergunto, por que a direita brasileira decidiu tirar do fundo do baú a ameaça vermelha? O que está por trás disso? A procura do inimigo para excitar o imaginário popular e religioso e desviar a atenção do povo dos verdadeiros adversários dele, povo e do país? Esta mobilização de milhões de brasileiros, especialmente entre católicos e evangélicos, contra um perigo vermelho inexistente, é uma das mais canalhas, safadas, sórdidas manobras de nossas elites para impor sua agenda neoliberal anti-Brasil, anti-trabalhadores e antidemocrática.